Geometria analítica retas perpendiculares. Iremos ver nesse vídeo como calcular uma reta perpendicular a uma reta dada. É uma questão que costuma cair muito em prova, e se você tem alguma dúvida nesse assunto, fica comigo que eu vou te mostrar a maneira mais fácil, mais tranquila de você resolver esse tipo de questão. Vamos começar? Inicialmente, pessoal, vamos aqui definir o que é uma reta perpendicular. Retas perpendiculares são as que formam um ângulo de 90 graus com a outra reta dada. Então a questão pode dar para você uma reta que tem esse formato aqui, né? E ele quer que você calcule uma reta perpendicular. Então, aqui na figura ao lado eu tenho uma reta, aqui ó, em azul, que forma um ângulo reto, né? Um ângulo aqui de 90 graus com uma reta dada. Então, é essa reta aqui que a gente vai aprender a calcular. Ele vai te dar essa figura aqui, ou a equação que gera essa reta aqui, e você tem que calcular essa que está aqui do lado em azul, tá certo? E agora, como é que eu calculo uma reta perpendicular a uma reta dada? Vamos ver aqui. Se for dada uma função f de x, que é igual a x mais b, o seu coeficiente angular é dado pelo valor de a. Temos aqui o valor de a, na minha equação, corresponde ao coeficiente angular da minha reta. É o quanto essa reta se inclina, tá? E o valor de b corresponde ao coeficiente linear, tá bom? Então, são dois elementos da minha equação de reta. Vai existir questões onde ele não vai te dar a função, ele vai te mostrar o gráfico. E como é que você faz para calcular o coeficiente angular te dando o gráfico da função? Se ele te dá um gráfico, você sempre vai ter pelo menos dois pontos, que são os pontos por onde passa uma reta. A gente sabe que uma reta tem que passar no mínimo por dois pontos, né? Então, dado esses dois pontos, vamos supor que ele seja o ponto x0, y0, isso aqui é um ponto no plano cartesiano, e o segundo ponto vai ser o x e o y. Você então faz aqui essa razão, tá? Y menos y0 sobre x menos x0, e o que você encontrar vai ser o m, ou seja, vai ser o seu coeficiente angular de reta. Agora que você já tem o valor de m, seja porque ele te deu uma equação, ou porque você calculou através dessa fórmula aqui, o coeficiente angular da reta perpendicular é dada pelo seguinte: colocar aqui n é igual menos 1 sobre m. Ou seja, você vai trocar o sinal do m e vai inverter. Por exemplo, se eu tenho o m igual a 2, quanto vale o n? O n eu vou inverter e vou colocar um menos na frente. E se o meu m for igual a menos 3? O meu n, tá, é menos, aqui eu tenho menos 3, que vai dar, menos com menos dá mais, né? Então, vai ser mais 3, vai ser 1/3. Ou seja, os sinais, pessoal, sempre vão ser diferentes. Se o m tiver um sinal positivo, o n é negativo e vice-versa, e você vai sempre inverter o número, tá? Você inverte número e sinal. E agora a gente faz o quê? A gente substitui. A gente já encontrou o n, a gente vai substituir o valor na reta de n, né, que a gente escolheu, e um ponto qualquer na reta. Então, por exemplo, eu vou substituir na minha reta da equação tanto o coeficiente angular, exemplo aqui ou aqui, né, que eu tinha encontrado, um outro qualquer, e um valor qualquer, seja x0, y0 ou xy. E você então vai encontrar a equação que vai te dar a reta perpendicular. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo que fica muito mais fácil você entender isso através de um exemplo. Encontre a equação da reta perpendicular à reta R, que é dada pela equação 3x menos y mais 2 igual a 0 e que passa pelo ponto 1,5. Gente, nesse caso aqui a questão está te dando a equação, então fica fácil de você achar aqui o m, né? Só que antes da gente resolver esse tipo de questão, sempre que você tiver a equação de reta dada nesse formato aqui, tá? Onde ele está igualando a equação a zero, você vai fazer, antes de você começar, o seguinte: você vai escrever, você vai passar o y para o lado de cá, você vai isolar o y, né? Então você vai ter y
igual a 3x mais 2. Por que isso? Porque fica mais fácil você ver, lá na frente eu vou te dar um macete, que você vai ver que você comparando aqui, quando você tem y, né, que é, y seria o meu f de x, tá? Com a equação, fica fácil você ver de maneira automática questões onde você vai resolver você vai achar a opção sem resolver a questão, tá? Através da análise apenas do coeficiente de reta, coeficiente angular de reta. Então, essa aqui é a minha equação e eu vou começar agora a resolver a questão, tá? Eu tenho aqui que o meu A, esse aqui é o valor do meu A, tá? Ele vale 3. Então, com isso, o meu M é igual a 3. Se eu sei que o meu M é igual a 3, quanto vale o meu N? Meu N vai ser, eu vou inverter o 3 e vou trocar o sinal. O meu N vai ser menos 1/3. Vou jogar agora na minha equação de reta. Qual é? Y menos y0 igual, aqui, em vez de usar o M, né, que é do valor, a equação normal de reta, ela possui o valor de M aqui, na equação. Eu estou usando aqui o N, porque representa já o coeficiente da reta perpendicular. Você vai ver, poxa, mas a equação ela tem aqui um M. Sim, esse M aqui, quando eu uso aqui esse M, eu vou achar essa equação aqui. Porém, eu não quero essa. Eu quero a perpendicular. E para isso, eu reescrevo a equação utilizando esse coeficiente que eu encontrei aqui. Tá bom? Eu agora vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir pelos pontos x0, né, que aqui é o meu x0, e aqui o y0, para achar a equação da reta perpendicular. Então, onde está y0, eu vou colocar o 5, que está aqui em cima, e onde está o x0, eu vou colocar o 1. Então, eu fico com y menos 5 igual, olha aqui, o meu menos 1/3, né, é o meu n, que multiplica x menos 1. Vou desenvolver aqui. Aqui eu faço a distributiva, tá? Aqui e aqui também. Eu vou ter menos x sobre 3, mais, aqui menos com menos vai dar mais, tá, gente? Mais 1/3, e jogo para cá o 5, com o sinal trocado. E fico, então, com essa expressão, menos x sobre 3, mais 1/3, mais 5. Vou tirar aqui o mínimo múltiplo comum de 1/3 com 5, vai dar 3. Então, eu tenho y igual a menos x sobre 3 mais 1 mais 15 sobre 3. Então, tenho aqui a minha equação da reta perpendicular. Ela ficaria assim, já no gráfico. Eu aqui tenho a equação da minha reta, que foi dada, em preto. E aqui em azul, eu tenho a equação da minha reta perpendicular. Tá? Aqui forma-se um ângulo de 90 graus. Vamos agora ver na prática como que essa questão costuma cair em prova. Temos aqui a questão 38, que foi objeto da prova da Fundação Liberato do ano de 2019 para os cursos de período noturno. A questão fala para a gente o seguinte: temos representada graficamente abaixo a reta R de equação geral no formato ax mais by mais c igual a 0. E ele pede o seguinte: a equação de uma reta S perpendicular a R pode ser expressa por... Ele não dá para a gente quais são os valores que originaram essa reta R aqui. Temos então que, com base nos pontos que temos no gráfico, calcular o valor desse coeficiente angular. Pessoal, temos aqui o ponto, esse ponto aqui é o ponto que eu vou chamar de x e y, que corresponde às coordenadas 0,1, tá? Aqui 0 e 1 no eixo y. Temos também aqui esse ponto, tá? Que eu vou chamar de x0, y0, que corresponde às coordenadas 4 e 0, tá? X igual a 4, y igual a 0. A primeira pergunta que vocês podem estar fazendo, né, é o seguinte: eu posso chamar esse primeiro de x0, y0 e o segundo de x e y? Pode, tá? Isso aqui é apenas questão de você arrumar, tá, os pontos, mas você podia ter colocado aqui o x0, y0 e aqui o x e y, que não vai mudar em nada, tá bom? Vamos agora resolver aqui, achar o coeficiente angular da reta R. Eu tenho a minha relação, M é igual
y menos y0 sobre x menos x0. Eu substituindo aqui os valores de x e y e x0 e y0, eu vou encontrar o m igual a menos 1/4. Aqui eu vou ter em cima 1 menos 0, aqui eu vou ter embaixo menos 4. Ao fazer relação, eu encontro m igual a menos 1/4. O m é o coeficiente angular dessa reta aqui, que a questão dá para a gente. Eu quero encontrar o coeficiente angular da reta perpendicular, ou seja, da minha reta S, que vai ser perpendicular a R. Para isso, basta apenas que eu inverta o valor de m e troque o sinal. Se aqui eu tenho menos 1/4, o meu n vai ser igual a 4. Tá certo? Já tenho o meu coeficiente angular da reta perpendicular. Eu agora vou voltar de novo à minha equação. Tenho y menos y0 igual a n, que multiplica x menos x0. Vou pegar o mesmo ponto, y0 e x0 que eu tenho aqui em cima, e apenas substituo. Eu faço y menos 0 igual a 4, que multiplica x menos 4. Eu aqui faço a distributiva, né? Vou ter y igual a 4x menos 16. Ou, escrevendo na forma da equação geral, eu pego o y e jogo para cá, eu vou ter 4x menos y menos 16 igual a 0. Agora, gente, comparando o que eu encontrei aqui com as opções A, B, C, D e E, eu não tenho nenhuma opção que corresponda exatamente a 4x menos y menos 16. A que eu tenho mais parecida é essa aqui. Eu tenho 4x menos y menos 2. Agora, vamos recordar o seguinte. O meu 4x que eu tenho aqui em cima, ele corresponde a quem? Ao meu coeficiente angular. E o 16 corresponde a quem? Ao meu coeficiente linear. Então, para essa questão aqui, ele fala que a reta S ela pode ser representada. Quando ele fala que ela pode ser representada, é porque ele não tem apenas uma resposta. Eu, quando fiz o cálculo, eu utilizei o ponto x0, y0, tá? Que corresponde a esse ponto aqui. Então, essa equação, ela me dá uma reta perpendicular que passa por aqui, tá? Essa equação, ela passa por aqui. Porém, uma reta perpendicular, tá? Eu não tenho só uma, eu posso ter várias retas, dependendo do ponto que ele dá para a gente. Vamos ver no gráfico, para ficar mais fácil, né, a gente entender isso aqui, como que se comporta essa reta ao longo do eixo da reta S, tá? Olha só, eu aqui tenho a minha reta R, que está aqui em preta, né, aqui embaixo, e tenho aqui a minha reta S, que eu encontrei. Eu aqui tenho, pessoal, uma equação, 4x menos 16, que foi o que eu encontrei. Agora, observe o seguinte, eu vou alterar o valor aqui do meu b. Essa equação aqui teria formato y igual a x mais b, certo? Então, aqui eu tenho meu coeficiente angular e aqui o linear. Quando eu mexo aqui, repara que eu estou mexendo aqui com b, né? Então, o b faz com que a minha reta suba ou desça, tá? Tá certo? Então, aqui, quando eu chego aqui em menos 2, que é a opção que a questão dá para gente, eu tenho uma reta perpendicular. Porque o que faz a reta ser perpendicular, pessoal, é apenas o coeficiente angular. O coeficiente linear faz com que ela se desloque, sem mudar o ângulo, tá vendo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Fica mais fácil ver pelo gráfico, né? Tá certo? Então, o Bzinho aqui, ele só muda a posição da minha reta sem mexer no ângulo. Vamos agora voltar para a questão. Então, com isso, a gente está vendo que a opção correta para a questão é a letra A. Iremos ver agora um macete de prova. É uma maneira de você resolver essa questão de uma forma mais rápida. E que forma é essa? A gente primeiro calculou o coeficiente angular da reta perpendicular. Tá? Isso você tem que fazer o cálculo, né? Você então encontrou o n igual a 4. Agora, você vai pegar cada equação aqui, tá? E vai escrever no formato y igual à equação. E você vai comparar
os coeficientes angulares de cada equação. Então, vamos pegar aqui a primeira. Aqui eu tenho 4x menos y menos 2 igual a zero. Pegando esse y que está com sinal negativo e jogando para cá, eu vou ter y igual a 4x menos 2. Essa equação aqui, pessoal, ela corresponde ao ax mais b, né? Onde o a é o meu coeficiente angular, que aqui corresponde a 4, e o meu b é o linear, que corresponde a menos 2. Repara que o meu coeficiente aqui angular é 4, que é igual ao meu n. Então, essa opção aqui, para mim, pode ser uma resposta. Então, numa prova, eu encontrando isso aqui, eu já poderia parar por aqui, tá? Porque eu tenho uma equação que possui um coeficiente angular, tá? Que é perpendicular àquela reta que foi dada. Então, eu já poderia parar por aqui, mas vamos ver as demais, né? Fazer a análise das demais opções. A B, vou pegar também, como esse y está com sinal positivo, eu mantenho ele aqui, e o 2x e o menos 2 eu jogo para lá. Com isso eu tenho o seguinte formato, y igual a menos 2x mais 2. Repara que aqui, que é o meu a, né? O meu a aqui vale menos 2, que não é igual a 4, então esse aqui já estaria também descartado. Vamos ver o próximo. Próximo eu tenho menos x sobre 4, menos y, mais 3 igual a zero. Colocando aqui o y para cá, eu tenho y igual a menos x sobre 4 mais 3. Repara que isso aqui, tá? O meu a aqui vale quanto? Vale menos 1/4, que também não é igual a 4. A gente vai fazer com o d a mesma coisa. Eu vou jogar aqui a equação, quanto que ele me dá. Então, eu tenho y igual, aqui eu tenho x sobre 4, que corresponde ao meu a, né, a 1/4. Também não é igual. Então, essa aqui eu também descarto, aqui também descarto. E vamos ver aqui a última. Eu tenho menos 2x mais y menos 1 igual a zero. Colocando o y, né, aqui isolado e jogando para cá o x e o 1, eu tenho y igual a 2x mais 1, que aqui me dá também o meu a igual a 2, que também não é igual a 4. Então, o que eu quero que vocês observem, nesse tipo de questão, quando ele pede a equação perpendicular, se você tiver apenas uma opção, aonde o valor do a que você encontrou, aqui como exemplo, né, tenha o coeficiente angular da reta perpendicular, é aquela opção. Aqui você repara que entre B, C, D e E não temos outra opção que possua o mesmo coeficiente angular, do n igual a 4. Então, com certeza, eu posso marcar aqui a opção da letra A. Tá certo? Então, esse aqui é um macete para a prova, para que você possa, de repente, ganhar até tempo com isso. Você vai olhar, bater o olho e falar, pô, peraí. Se aqui eu encontrei o n igual a 4 e a minha única opção que eu tenho o coeficiente angular igual a 4 é o A, então é o A. Acabou a questão ali. Tá certo? Pessoal, então, nossa aulinha fica por aqui. Se esse conteúdo para você foi importante, peço que você dê o seu like, que você compartilhe com o seu amigo e fica ligado aqui no canal, tá? Porque toda semana vai ter um vídeo novo. A gente está agora resolvendo as questões, as provas de matemática da IFSUL. Toda semana uma nova prova. E fica aí ligado, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá.